Amados irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui hoje para darmos início à Semana Nacional da Vida da nossa paróquia São Pedro Apóstolo. Conto com vocês para acompanhar os nossos encontros. Serão 7 encontros, falando a respeito e refletindo a respeito da valorização da vida humana. Amados irmãos, que alegria os acolher nesse dia em que refletiremos sobre o valor da pessoa humana como filha de Deus. Ao apresentar o núcleo central da sua missão redentora, Jesus diz: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância." Ele fala daquela vida nova e eterna, que consiste na comunhão com o Pai, a qual todo homem é gratuitamente chamado no Filho, por obra do Espírito Santificador. Portanto, na família e na sociedade, a vida é o maior bem que o Senhor pode nos dar. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa oração inicial. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiando-nos a causa da vida, olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças, a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de humana violência, de idosos e doentes, assassinados pela indiferença ou por uma suposta compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho saibam anunciar com desassombro e amor aos homens do nosso tempo o Evangelho da vida. Alcançai-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo, a alegria de celebrar com gratidão em toda a sua existência, e a coragem para testemunhar com gloriosa mensagem, para construir juntamente com todos os homens de boa vontade a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. Amém. Refletindo acerca do valor da pessoa humana, logo somos remetidos a Deus, na sua infinita bondade e amor, porque o homem é chamado a uma plenitude de vida que se estende muito além de sua existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus. Em Jesus Cristo fomos resgatados da sombra do pecado, que nos afastou do paraíso, roubando-nos a dignidade de filhos de Deus. Vamos recordar um pouquinho a palavra. Os presentes partilham momentos importantes das fases de sua infância, adolescência e vida adulta, que os dignificaram como filhos de Deus e os valorizaram como pessoas humanas. Alguém quer colocar alguma palavra? Aqui, assim, eu, por exemplo, para partilhar o momento de infância minha, da presença de Deus, Quando eu tinha apenas 12 anos, eu já comecei a iniciar minha vida dentro da igreja, servindo a Deus, E através da catequese, eu iniciei os meus trabalhos dentro da igreja. E nesse momento, a partir do momento que eu coloquei Cristo em minha vida, eu vi que a minha vida se tornou muito mais fácil para ser vivida e me senti muito mais acolhida pelo Pai, a partir do momento que Cristo se tornou o centro da minha vida. A minha vida começou, minha vida religiosa mesmo, ela começou lá por 28 anos, quando eu fui fazer o cursilho de cristandade, em 1983, aqui na Arquidiocese. Ali que eu tomei consciência realmente da pessoa de Jesus Cristo, que faria parte da minha vida, e a minha vida seria a favor da igreja e de Jesus Cristo. E assim começou. Aí nós fomos fazer curso de teologia, fomos conhecer a Bíblia, fomos realmente aprender, e nos tornamos catequistas, músico também, aprendemos a tocar um violão, cantar, tal, e participar da Santa Missa.
Isso tudo que nós fizemos também, nessa época já andada da vida. Vamos aclamar então o Santo Evangelho, que será a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 17. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhes deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nicodemos certamente sabia que João havia negado ser o Messias, mas também havia testemunhado que o Messias estava presente. O fato de procurar Jesus de noite revela medo ou a fraqueza de sua fé, que depois cresceu. Nicodemos queria saber como ele poderia passar pelo novo nascimento, sobre o qual Jesus lhe havia falado. Jesus o provoca ao lembrá-lo que, sendo mestre das Escrituras, não sabia como nascer de novo. Como pode ser isso? Aqui Jesus responde a pergunta dele. O novo nascimento passa pela adesão incondicional ao Filho, que na cruz redimiu todos da morte. Quando alguém confia em Cristo, ele nasce novo e recebe uma vida espiritual e eterna. A vida do próprio Deus. O foco então não está na nossa fé, mas em Cristo, o motivo da nossa fé. A fé, por isso, só não salva. Ela é apenas um canal para aquele que salva, Jesus Cristo. Segue um poema de Cora Coralina, que faz refletir mediante a perspectiva da busca do sentido e da autotranscendência presente em cada ser humano. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que
que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Com base nesse poema, e principalmente do Evangelho, a gente vai refletir agora a respeito de algumas perguntas. Quais valores da pessoa humana podem torná-la melhor? Você se sente valorizado e amado por Deus? Cite casos concretos. Quais coisas fazem sentido na sua vida? Alguém quer fazer algum comentário? Os valores da pessoa humana que podem me tornar melhor são diversos valores. A verdade, viver a verdade, como Jesus falou. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, seguindo Jesus, seguindo aquilo que Jesus viveu, ele foi verdadeiro. Ele, desde criança, já aprendeu com seu pai uma profissão. Então, nós também fomos aprendendo. Eu, por exemplo, fui militar toda a minha vida, 30 anos como militar. E seguindo sempre os princípios militares, quer dizer, os princípios de ética, de boa formação, de educação, de tratar bem os outros. Eu lembro até que a gente dizia, né, quando se incorporava à Força Aérea, né, que a gente tratar com bondade os irmãos de armas. Então, olha, são princípios humanos. Então, eu pautei a minha vida nesses princípios humanos. Para mim, eu acho que o que torna, né, os valores da pessoa humana e pode torná-la melhor, em primeiro lugar, é o amor. Porque se ela tiver amor por Deus, primeiro, por ela mesma, porque quem não se ama jamais vai amar alguém, esse amor vai fazer com que a pessoa tenha uma vida de caridade, de bondade, de ajuda ao próximo. Ela vai tornar a vida dela importante nesse sentido, visando sempre o bem do irmão, da irmã que estão necessitados. Procura pedir a Deus que dê a ela esse olhar de Deus, que vê nas pessoas o que realmente a pessoa precisa. Então, para mim, é isso. Marquinhos? Para mim, os valores da pessoa humana que podem torná-la melhor é a gente tentar servir ao próximo e fazer com que eles também sejam felizes, proporcionando eles a oportunidade de ter uma vida plena também, como nós temos. Dar aos irmãos que pouco têm a mesma coisa que temos, acalentá-los também com um carinho, uma palavra amiga, um abraço, um gesto, né, que seja valoroso, ter amor ao próximo. Isso, para mim, eu acho que nos torna um ser humano melhor, fazendo bem ao próximo. Aqui ele pergunta quais coisas fazem sentido na sua vida. O que faz sentido na minha vida é a família, viver a família, com a esposa, com meus filhos. Nós temos um casal de filhos, netas, então tudo isso aí faz parte da minha vida. E viver a família, comunidade, igreja, quer dizer, sempre buscamos transformar a nossa vida numa pequena igreja doméstica, mas essa igreja doméstica ligada à comunidade, fazendo também a comunidade se tornar uma igreja e também vivendo com a igreja matriz, com a paróquia, fazendo tudo isso uma grande comunidade na vida de Cristo, Cristo vivendo em nós e nós vivendo em Cristo. Isso faz muito sentido na minha vida.
que faz sentido na minha vida, para mim, né, pessoalmente, é colocar Cristo como centro, né? Não só do meu trabalho, como da minha família, estar voltada sempre a serviço a Deus. Isso para mim é o que faz sentido na minha vida, é o que dá, é o carro-chefe, digamos assim, o que direciona a minha vida realmente. O que faz sentido para mim, na minha vida também, em primeiro lugar, né, o amor a Deus, tendo Deus como centro da minha vida, a minha família, que sem ela eu jamais seria o que sou, e também pensando no bem do próximo, o trabalho que eu faço na comunidade. Então eu recolho o quilo, recolho o dízimo e vou pedindo quais as necessidades que eu sinto das pessoas, roupas, calçados, roupa de neném. O que eu posso pedir, se alguém está precisando de alguém para trabalhar, eu procuro ajudar. Se alguém precisa de emprego, também eu procuro ajudar e levar esse amor de Jesus em cada gesto desse que eu faço com todo amor, porque eu sei que eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Jesus e cada irmão daquele. Aí pergunta aqui, você se sente valorizado e amado por Deus? Cite casos concretos. Eu sinto amada, assim, por Deus todos os dias. A partir do momento que eu acordo de manhã, vejo meus filhos, vejo minhas filhas respirarem, né? Igual as pessoas colocam um adesivo assim, né? Foi Deus que me deu, né? O carro, né? Eu fico pensando, nossa, Deus deu muito mais que isso. Ele não te deu um carro, né? Um monte de ferro. Ele te deu a vida. Então, quer presente maior, um ato concreto todo dia, o fato de você respirar, acordar com vida e saúde, né? Eu creio que esse, para mim, é o ato mais concreto que tem todo dia de manhã. Eu acho bacana a gente também valorizar, como muitos dizem assim, esse carro foi dado por Deus. Realmente Deus me deu o quê? Me deu sabedoria, me deu conhecimento, me deu um emprego, quer dizer, tudo isso aí foram coisas que Deus me deu para que eu pudesse adquirir aquele carro, né? Não é algo milagroso que surge na minha mão, mas sim algo que foi conquistado com os valores que Deus me deu. Agora acho que já começa a parte de valor comparado. Isso. Né? Teca, você pode ler para nós? Pois não. Deus, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o faz sublime. A sublimidade dessa vocação sobrenatural revela a grandeza e o valor precioso da vida humana, inclusive já na sua fase temporal. Com efeito, a vida temporal é condição basilar, momento inicial e parte integrante do processo global e unitário da existência humana. Um processo que, para além de toda expectativa e merecimento, fica iluminado pela promessa e renovado pelo dom da vida divina, que alcançará a sua plena realização na eternidade. A vida humana é um bem precioso dado por Deus e encontra sentido pela prática do amor. O pecado afastou o homem do Altíssimo, mas não do seu amor e da sua misericórdia. Ele, por amor, enviou seu Filho único para devolver ao ser humano a vida divina. Na verdade, esta vida não é a realidade última, mas penúltima. Trata-se, em todo o caso, de uma realidade sagrada que nos é confiada para guardarmos com sentido de responsabilidade e a levarmos à perfeição no amor pelo dom de nós mesmos a Deus e aos irmãos. A família é um lugar privilegiado para sentir o amor. Mesmo entre as dificuldades que uma família tem, é nela onde a gente encontra a dignidade de todos. Seu celular? Acho que faltou um pedaço. Não? Bem, então vamos lá. Todavia, inúmeras e graves ameaças
contra a vida se manifestam na sociedade pautada no ter, no poder, no individualismo e no hedonismo, como os reais valores a serem adquiridos nessa efêmera existência humana, reduzindo o ser humano apenas a um objeto. Infelizmente, esse panorama inquietante, longe de diminuir, tem vindo a dilatar-se. Com as perspectivas abertas pelo progresso científico e tecnológico, nascem outras formas de atentados à dignidade do ser humano, enquanto se delinea e consolida uma nova situação cultural que dá aos crimes contra a vida um aspecto inédito e, se é possível, ainda mais iníquo, suscitando novas e graves preocupações. Amplos setores da opinião pública justificam alguns crimes contra a vida em nome dos direitos da liberdade individual e, sobre tal pressuposto, pretende não só a sua impunidade, mas ainda a própria autorização da parte do Estado para os praticar com absoluta liberdade e mais com a colaboração gratuita dos serviços de saúde. Vamos fazer algumas preces de nossa comunidade. Senhor Deus, ajudai-nos a nascer de novo, conscientes de que toda vida humana é sagrada e inviolável. Oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Ó Pai, nós vos agradecemos pela oportunidade de caminhar nesta vida terrena, em busca da eternidade. Oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Jesus amado, vos pedimos pela ciência médica, que por vocação se orienta para a defesa e cuidado da vida humana, e que em alguns dos seus setores vai se prestando em escala cada vez maior a realizar atos contra a pessoa, para que esteja sempre a serviço da vida. Oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vos pedimos por aqueles que se sentem diminuídos, sozinhos e sem família, para que encontrem conforto e luz na vossa palavra. Oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Divino Espírito Santo, vos pedimos pela Igreja, para que continue a proclamar o Evangelho da vida em meio aos múltiplos crimes e atentados contra a vida humana. Oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Eu peço para que os irmãos e irmãs, nesse momento, assumam um compromisso nesta Semana Nacional da Vida, para rezar em família a oração do Santo Terço, pedindo que cresça a consciência eclesial e social sobre o papel da Igreja na promoção e defesa da vida. Marquinhos vai ler um breve testemunho para nós. Bebê anencéfalo morre após 1 ano e 8 meses. Marcela de Jesus Ferreira teve diagnóstico polêmico e sua sobrevivência era vista como um exemplo para grupos contra o aborto de fetos sem cérebro. A menina Marcela de Jesus Ferreira, inicialmente diagnosticada como anencéfala, sem cérebro, morreu sexta-feira em Patrocínio Paulista, na região de Ribeirão Preto. Ela tinha 1 ano e 8 meses e sofria de malformação severa do cérebro e do crânio. A causa da morte foi parada respiratória em decorrência de uma pneumonia provocada por aspiração de leite. Ao nascer, Marcela foi diagnosticada como anencéfala pela pediatra Márcia Barcela. O caso ganhou repercussão nacional e foi adotado como símbolo da campanha contra a legalização do aborto em casos de anencefalia. Marcela sofria de uma malformação do crânio associada a um desenvolvimento reduzido do cérebro. A anencefalia é caracterizada pela ausência total do cérebro e da caixa craniana, sem possibilidade de sobrevivência. Marcela ficava em casa e era cuidada pela mãe, Cacilda Galante Ferreira. Estou tranquila, não triste, pois eu cuidei dela até quando Deus quis, disse Cacilda, de 37 anos, que recebeu o diagnóstico de anencefalia no 5º mês de gravidez.
mas nunca pensou em interromper a gestação. O prognóstico era que Marcela não viveria mais do que algumas horas. Agora nós já estamos chegando ao fim desse encontro. Gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que continuem nos acompanhando nesta Semana Nacional da Vida. Os próximos encontros, aguardo a presença de vocês também. Vamos fazer agora uma oração final. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Agora eu peço a todos para que me acompanhem no Pai Nosso, a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos rezar agora uma Ave Maria, para que ela interceda por todas as famílias que nesse momento estejam passando por alguma dificuldade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Pai, Senhor, abençoai todas as famílias, para que sejam santuários de vocações. Amém. Deus Filho e Salvador, despertai as consciências adormecidas para defender e proteger a vida em todas as circunstâncias. Amém. Deus Espírito Santo, renovai a Igreja, para que no tempo presente nunca lhe falte a coragem para anunciar o Evangelho da vida. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Amém.